Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2022, que traz por tema Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 3, que traz por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. O texto de referência que estão nos acompanhando está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. O versículo do dia diz: E quando este foi tirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos capítulo 13, verso 22. A verdade aplicada diz ainda: Davi sempre teve a sua confiança em Deus, mostrando sua total dependência no Deus vivo de Israel. Meus queridos, nós temos aqui os três objetivos da lição, sendo que o primeiro deles é conhecer o histórico de Davi, segundo, perceber a espiritualidade de Davi e terceiro, aprender com os erros e acertos de Davi. Oremos para que possamos cultivar um coração como o de Davi, que apesar dos reveses, soube se humilhar e se arrepender diante. Isso é muito importante. A humildade é algo importante para a nossa vida cristã. A introdução vem dizendo: Davi foi o segundo rei de Israel e governou durante 40 anos sobre Judá, 7 anos sobre toda a nação, 33 anos e meio. Então nós vemos aqui isso registrado em 2 Samuel, capítulo 5, verso 5. O reinado de Davi se caracterizou por grandes conquistas, aumentando significativamente o território de Israel. Davi era um líder e por isso levou Israel a outro patamar na política e na religião. O ponto-chave é perceptível a presença de Deus na vida de Davi, mesmo quando este era apenas pastor das ovelhas de seu pai Jessé. Então nós vemos aqui, irmãos, uma diferença muito grande, entre Saul e Davi. Davi foi desde muito cedo, podemos dizer assim, um adolescente, um jovem. Ele resolveu pautar a sua vida nos ditames de Deus. Era temente a Deus, era humilde, era justo, e Deus se agradou de Davi e constituiu ele rei de Israel. E ele não só liderou politicamente o povo de Israel, como vimos aqui na introdução, mas ele também levou o povo a buscar a presença de Deus, tanto na política quanto na religião, diferente do que o seu antecessor fez. Então, aqui no primeiro tópico, nós vamos estar vendo aqui, um pouco da história de Davi. Aí nós vemos que a vida de Davi passa pela genealogia de Boaz e Ruth, conforme registra ali 1 Crônica, capítulo 2, verso 12 a 15, mostrando o grande projeto de Deus através do incidente com a família de Elimeleque. Davi foi um jovem dedicado e obediente ao seu pai, e no tempo certo as promessas de Deus se cumpriram em sua vida. Então, nós vemos aqui que ele foi um jovem dedicado e obediente ao seu pai. Aí está o segredo da vitória de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, Obedecer, como disse Samuel a Saul, é melhor do que sacrificar. Então Davi, por ter sido obediente aos pais, dedicado naquilo que fazia, defendendo as ovelhas do seu pai, Deus o escolheu, dentre muitas outras coisas, pela a pureza do seu coração. Porque, como disse o Senhor a Samuel, quando foi à casa de Jessé, ele disse: você vê o exterior, porém eu vejo o coração. Deus vê o que está no coração do homem. E se o coração da pessoa é mau, mesmo que ele seja bonito fisicamente, exteriormente, para Deus não serve. Ok, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui Davi era obediente ao seu pai. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, executando Davi, todos os filhos de Jessé estavam em casa, pois Davi estava no campo. Então todos estavam em casa, mas Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, conforme registra ali o capítulo 16, verso 11. Em outras passagens, observamos que Jessé envia Davi para levar comida para seus irmãos, bem como trazer notícias. 1 Samuel 17 e 17 a 18. E foi justamente a obediência de Davi que o levou a se deparar com as oportunidades que mudariam a sua vida.
A primeira foi ao pastoreio das ovelhas, quando enfrentou um leão e um urso, mostrando assim a sua bravura e coragem. E a segunda foi quando se deparou com o gigante e mostrou sua confiança em Deus. Então são pontos marcantes na vida de Davi que leva isso a um resultado positivo, né, na conquista daquele leão, do urso, né, do gigante Golias, e depois se tornou um homem exímio na guerra, né? Várias vezes nós vamos ver no decorrer das aulas desse trimestre que Saul tentou tirar a vida de Davi, mas não conseguiu, porque Deus era com ele e ele nunca confiou no seu braço da carne, nunca confiou nas suas armas, mas a sua confiança estava em Deus. E é assim que nós, como servo do Senhor, devemos agir. Tomar, por exemplo, a vida de Davi, que era uma pessoa dedicada ao Senhor, que se voltava para Deus com coração sincero, com coração íntegro, e Deus, né, o abençoou em toda a sua caminhada. Vemos aqui no tópico, no ponto de número 2, no tópico 1, algumas características de Davi. O texto bíblico ressalta algumas características na vida de Davi, tais como corajoso, forte, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. 1 Samuel 16:18. Estes adjetivos fizeram de Davi um grande ícone na história de Israel e um líder de excelência. Sem dúvida, as qualidades de uma pessoa dizem muita coisa a respeito de sua família, sua vida e seus valores. Deus, quando escolheu Davi, já sabia de seu caráter intrínseco. Não é à toa que Davi é considerado homem segundo o coração de Deus. E possamos cultivar valores e qualidades que nos ajudem a cumprir o ministério de Deus em nossa vida. Então, as características de Davi, como vimos aqui, era algo, né, fora do comum, podemos dizer assim, porque ele teve uma criação, teve educação, teve um berço, mesmo que os seus irmãos eram revoltados, o desprezavam, e muitas vezes era considerado como sendo um bastardo e etc e tal. Davi, ele suportava tudo, não revidava, era humilde, e isso foi marcante para o seu futuro, para que no futuro ele se tornasse o rei de Israel, conforme disse o Senhor a Samuel: eu tenho encontrado um melhor do que Saul, um homem segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico de número 2, nós vemos aqui registrado as proezas de Davi. A história de Davi traz experiências e lições maravilhosas desde o anonimato até a sua ascensão a rei. Vemos sua coleção de vitórias e conquista, bem como a maneira que liderava seu exército. Por mais preparo que Davi tivesse, ele nunca deixava de confiar em Deus. E aqui nós podemos abrir um parênteses para dizer: Davi não foi levado ao trono imediatamente após a sua unção. Isso demorou muito tempo. Antes de chegar ao trono, Davi lutou as guerras de Saul, e sempre confiando no Senhor. E era vitorioso em todas as batalhas que ele ia, porque Deus era com ele. E como diz aqui o comentário, ele não confiava em si mesmo. Então a sua confiança estava em Deus. Aqui no ponto 1, Davi mata o gigante. Um dos momentos áureos da história de Davi é justamente quando ele enfrenta e mata o gigante Golias, que, além de espalhar terror no território israelita, ainda afrontava os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel, capítulo 17, 24 a 26. Davi não abriu mão de uma arma, tampouco confiou nos trajes de guerra do rei Saul. Sua confiança estava apenas no Deus de Israel. Davi era o menor na casa de seu pai, e sua arma de guerra era uma funda. Quando confiamos em Deus, os gigantes, por maior que sejam, serão destruídos. O salmista deixou registrado que o nosso socorro vem do Senhor, conforme o Salmo de número 121, e versículo 2. Então, irmãos, isso é interessante. O exército de Saul estava amedrontado. O rei Saul estava amedrontado. Ninguém tinha coragem de enfrentar os filisteus e principalmente aquele gigante. Então ele ficava afrontando o povo de Deus
enfrentando o exército de Deus. E Davi, tomado pelo Espírito Santo, porque ali ele já tinha recebido a unção de Deus sobre a sua vida. Ele disse: esse incircunciso, ele está afrontando os exércitos de Deus e ele pede para enfrentá-lo. Houve alguns obstáculos, os seus irmãos se opuseram, o rei também em alguns momentos se opôs, mas precisava enfrentar o homem, porque eles estavam acovardados. E de repente, Davi vai, e ele se desvencilha da couraça de Saul, se desvencilha da espada de Saul, e usa a ferramenta que ele tem na mão, a sua funda, conforme está registrado aqui. Ele pega 5 seixos ou 5 pedras, e ele vai de encontro àquele gigante, mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não vai na sua força física, ele não vai em nome do rei Saul e nem em nome de seus familiares, mas ele vai em nome do Deus dos Exércitos. E naquele momento faz com que as coisas aconteçam. De repente, ele lança aquela pedra, mas Deus faz ela tomar uma velocidade muito grande, que quando atinge a testa daquele gigante, ele não suporta a pancada e cai por terra. O tempo suficiente para que Davi tomasse a espada daquele gigante e degolasse a sua cabeça. Meus amados irmãos, Deus trouxe a vitória para Israel por meio ainda de um adolescente, de alguém que, por ser um garoto que muita gente não apostava e achava que ia ser uma derrota total, Deus trouxe porque ele não foi confiando no braço da carne, mas confiando no Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto aqui nós temos o recomeço de um exército sem valia. Passaram-se os tempos, Saul se enciumou, acabou descobrindo que o ungido para ocupar o seu lugar era Davi. Então, segundo a história, ele passa a perseguir a Davi para o matar. E muitas vezes ele convocou parte do seu exército para perseguir. Ele mesmo perseguiu Davi por muitos lugares. E quando Davi estava fugindo de Saul, pois este o desejava matar, foi se esconder na caverna de Adulão. A Bíblia diz que os homens que se achavam em aperto, endividado e com espírito amargurado se ajuntaram a Davi. Desta maneira, começou a se formar um seleto grupo de guerreiros de Davi. Em 2 Samuel 23, de 8 a 39, a Bíblia lista os valentes de Davi e as diversas proezas que juntos obraram. Davi sabia liderar, montar estratégias de guerra, e foi assim que Davi venceu muitas guerras. O texto sagrado diz que Deus foi com Davi em todas as guerras e lhe deu um nome de destaque entre os grandes líderes da humanidade, conforme registra 2 Samuel, capítulo 7, verso 9. Então nós vemos aqui, irmãos, abandonado, perseguido, ele consegue juntar pessoas que também estavam na mesma situação ou até em situação pior. E faz daqueles homens se tornarem verdadeiros soldados. E monta ali um exército de elite. E através desse povo, ele consegue conquistar muitas coisas e se torna um grande guerreiro, porque ele lutava as guerras de Deus. No terceiro tópico, temos aqui lições do reinado de Davi. Davi reinou 40 anos sobre a nação de Israel. Sua vida foi marcada por conquistas pessoais, derrotas familiares, escândalos e assassinato. Davi deixou um grande legado para a nação de Israel, pois fortaleceu a monarquia, mas também lições preciosas para a nossa vivência. No ponto 1, nós vamos ver um conselho: busque a presença de Deus. Então nós vemos aqui que após um período de 40 anos do reinado de Saul, sem a Arca da Aliança em Israel, Davi se empenha em trazer de volta aquilo que simbolizava a presença de Deus. Davi sabia que nenhuma outra coisa poderia unificar a vida nacional como a religião, e que o culto a Deus deveria ser o centro da vida de Israel. Davi traz de volta a presença de Deus para o centro de seu reinado e para a vida do povo. Davi nos ensina que nada é mais importante do que a presença de Deus em nossa vida e que ela é insubstituível. O próprio rei Davi saltava com todas as forças de alegria, além de bailar diante da arca. Nenhum posto ou posição é grande demais diante da presença de Deus. Coisa maravilhosa, né? Então, quando nós vemos aqui esse tópico 3, nós vamos vendo aqui já no início que Davi governa ou reinou por 40 anos, e aqui fala
né? E a sua vida foi marcada por conquistas pessoais, derrotas familiares, escândalos e assassinato. Então, quando a gente olha para a história de Davi, nós vemos que Davi, ele não era diferente, praticamente nada do que somos hoje. Ele era um homem que teve as suas falhas, como nós também temos. Mas há um grande diferencial entre muitos dos dias atuais para com a vida de Davi. Davi sabia reconhecer os seus erros. Davi sabia se humilhar na presença de Deus. E um dos pontos altos na sua trajetória como rei e que trouxe consequências para os seus familiares foi quando ele, né, no tempo que o rei ia para as guerras, ele, ao invés de ir para a guerra, ele manda o seu exército, o seu general, e fica em casa. E ali nós sabemos o que aconteceu do episódio com Batseba. Ele manda assassinar o próprio esposo de Batseba. Manda a carta com a sua sentença lavrada ali. E eles obedecem porque o rei estava dando uma ordem. Depois ele é repreendido por Natã. Ele reconhece o seu erro. Aquela gravidez de Batseba não prospera, mas a partir dali as consequências começaram a vir. Então nós vemos ali a história da sua filha, que foi, né, estuprada pelo próprio irmão. Nós vemos ali o assassinato daquele jovem pelo próprio irmão, que tomou as dores da irmã e foi lá e o assassinou. Então, essas coisas aconteceram naquela época para deixar registrado para nós, nos dias atuais, irmão, que toda semente que nós plantarmos, ela vai germinar. E uma vez germinada, ela vai produzir fruto. E esse fruto nós temos que comer. Então, veja, Deus perdoa o pecado, mas Deus não tira as consequências daquilo que nós, né, temos que colher. Então, nós vemos aqui, né, nesse ponto, um dos pontos mais altos aqui, que após um período de 40 anos do reinado de Saul, tem a arca. Davi manda buscar a arca. Por quê? Porque Deus precisava estar diante do povo, ou no meio do povo. E a arca representava a presença de Deus ali. E ela estava esquecida. Durante o reinado de Saul, ela ficou esquecida. E agora Davi manda buscar a arca. E ele, mesmo sendo rei, diz o texto sagrado que ele se coloca na frente, né, dos que estavam carregando a arca e começa a pular de alegria, a dançar na presença de Deus, né? E isso foi maravilhoso. E a partir de então ele junta o povo, porque ele trabalha agora com a política e com a religião, trazendo o povo para a presença de Deus. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos nos nossos dias. Nós, independente da nossa ocupação, independente da nossa posição social, nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias, louvando e engrandecendo a Deus, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico aqui, no segundo ponto do tópico 3, está aqui um alerta: jamais esqueça suas responsabilidades. Um dos maiores erros de Davi aconteceu quando ele deixou de cumprir suas responsabilidades como soberano da nação. O texto sagrado diz que era o tempo dos reis irem à batalha, porém Davi ficou em Jerusalém. A ociosidade na vida Palaciano levou a cometer adultério com Batseba. E depois, para encobrir seu pecado, mandou Urias levar sua própria sentença de morte. Após este pecado, Davi perdeu o controle sobre a sua casa. Houve incesto entre os próprios filhos, assassinato de irmãos, rebelião de seu filho Absalão, perdas terríveis. Precisamos de constante vigilância, pois apenas um deslize pode trazer consequências desastrosas. Então, é isso que nós vemos na vida de Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também passou por altos e baixos quando deixou de confiar no Senhor e resolveu fazer aquilo que não era reto diante dos olhos do Senhor. Quando a gente olha a história dos reis, a gente vê que muitos começaram bem e terminaram mal, e outros começaram mal e terminaram bem. Então há digamos assim, essa gangorra, né? Uma hora embaixo, outra hora em cima. E a nossa vida também não é diferente, né? Hoje nós estamos bem com Deus, na presença de Deus, é maravilhoso, e amanhã um pequeno deslize nos afasta de Deus, o Espírito Santo se entristece e muitas vezes passamos a colher frutos amargos
porque nos afastamos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa história de Davi, ela sirva de exemplo para nós entre o certo e o errado. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida de Davi, percebemos o quanto ele soube esperar com humildade e agir com sabedoria, até que se tornasse de fato o rei de Israel. E mesmo diante de suas fraquezas, Davi buscava o perdão divino, pois sabia que a presença de Deus na vida é o bem mais valioso que se pode ter. Esse sentimento de Davi, ele precisa também estar arraigado em nós. Errar é humano. Persistir no erro, diz um provérbio popular, é burrice. Mas quando erramos e reconhecemos nossos erros e nos arrependemos e confessamos, nós alcançamos do Senhor a misericórdia. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta aula. Quero agradecer a Deus por sua vida, convidando você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu like, para que o YouTube possa levar esse conteúdo a muito mais pessoas. Quanto mais like vocês deixarem aí, mais o YouTube vai propagar essas aulas para outras pessoas. E esse é o nosso desejo, alcançar a maior quantidade de pessoas no nosso país. Ok, meus amados irmãos? Sendo assim, que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.